Gracias, Marina. Buenos días a todas, a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Bueno, les comento, la dinámica es muy simple. Vamos a tener 3 presentaciones de aproximadamente entre 15 y 20 minutos y las preguntas se van a dejar para el final. Es decir, primero vamos a escuchar las 3 presentaciones y la ronda de preguntas van a ir al final, así es de que por favor anótenlas por ahí o también las pueden anotar en el chat y más o menos yo las voy a ir recuperando, después las leo o de viva voz, ¿no? Lo pueden prender su micrófono en el momento en que venga la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, rápidamente, como dice nuestro programa, no voy a leer la síntesis curricular de las ponentes porque está ya en la página de CIP. Bueno, les presento a Anelisa Ribeiro. Ella nos va a hablar sobre las editoras brasileñas en el siglo XX. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Anelisa. Gracias, Mário. Gracias, Marina. E obrigada a todos os colegas que estão aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou falar em português despacito e com o máximo de clareza possível. Vou compartilhar umas imagens com vocês para que eu... Está ok? A imagem chegou, né? Sim. Então, eu vou falar sobre as editoras brasileiras, é uma apresentação mais geral, porque nós temos algumas pesquisas... Sí, Marina. Perdón, voy a interrumpir porque por alguna razón me está saliendo el aviso de que nos quedan 9 minutos de la sesión, lo cual me extraña un poco porque no habíamos tenido ese problema antes. Sí. Si se llega a caer la sesión, voy a generar otro enlace. No sé por qué está pasando esto. Una disculpa enorme. Sí, sí, tranquilo. Então, é uma apresentação mais geral, porque nós temos muitos trabalhos sendo desenvolvidos no mesmo âmbito, na mesma instituição e no mesmo grupo de pesquisa. Então, eu vou falar mais geralmente dos nossos temas maiores. Então, editoras brasileiras no século XX, isto também alcança o século XIX e o século XXI, porque nós acabamos encontrando mulheres editoras em português. Isso é um problema um pouco, porque em português a palavra editora significa também a casa editorial. Nós não temos duas palavras como o espanhol tem, né? Editora e editorial. Então, sempre que estamos falando de editoras, nós precisamos falar das mulheres. Isso é uma questão semântica para nós. Geralmente, as pessoas se lembram das empresas e não se lembram das mulheres. E fomos descobrindo essas mulheres em séculos passados. No século XX, elas aparecem mais, e no século XXI, elas já são muitas, incontáveis. E isso tem uma forte relação com a nossa história. História social, história econômica, com as nossas questões editoriais e mesmo com as nossas questões de alfabetização e formação de leitores e consumidores de livros no Brasil. Eu falo desde o Cefet-MG, que é uma instituição federal aqui no centro do mapa. Sou pesquisadora da FAPEMIG, que é a Fundação de Apoio do meu estado, que é Minas Gerais, da Associação de Programas de Pós-Graduação, que é a nossa maior associação no grupo de mulheres na literatura, e do Conselho Nacional de Pesquisa, com uma pesquisa sobre as tecnologias do livro. Então, eu estou vinculada a essas instituições. Esse subtítulo é importante porque ele tem uma relação com os métodos que nós precisamos usar, que são complexos e difíceis. Então,
um legado sob raros vestígios, porque essas mulheres deixam seu legado, mas os vestígios deles são difíceis de encontrar. E eu vou falar disso mais adiante. Essa é a marca do nosso grupo, que é um dos apoiadores do seminário, Grupo de Estudos Mulheres na Edição, o Cefet. Esse grupo existe formalmente desde 2018, a partir da aprovação de um projeto de pesquisa sobre editoras, mulheres editoras, no estado de Minas Gerais, pela Fundação de Amparo desse estado. Nós fazemos encontros mensais, desde então, para debater textos selecionados. No nosso cadastro de mailing, nós temos mais ou menos 260 pessoas de várias partes do Brasil, principalmente, algumas colegas de outros países interessadas nesta bibliografia que nós lemos e debatemos, interessadas no desenvolvimento dessas pesquisas. Além disso, nosso grupo produz publicações sobre essas pesquisas, sobre essas mulheres, eventos, resenhas de livros, de obras que tratam de editoras e algumas traduções também. Nós temos traduzido, principalmente do espanhol, do inglês e do francês, alguns trabalhos que são importantes, que não chegam ao Brasil facilmente. Essas são as 3 coordenadoras do grupo, eu, Rosário e Renata. Rosário, o sobrenome, nós usamos muito aqui no Brasil só o primeiro nome, mas na ciência os sobrenomes, né? Renata Moreira e Rosário Pereira. E o que acontece? A trajetória de investigadoras delas é um pouco diferente da minha. Eu sou linguista de formação, elas sempre pesquisei leitura, e elas são pesquisadoras dos estudos literários. Nos estudos literários no Brasil, há uma vasta bibliografia em perspectiva feminista sobre escritoras. Há pelo menos 40 anos, muitas pesquisadoras importantes produziram trabalhos que resgatam, que reposicionam, que narram a atuação de escritoras brasileiras, de séculos passados e contemporâneas. Então, já existe essa construção há muito tempo, esse tipo de trabalho é muito consistente, e há, então, a construção de uma narrativa alternativa ao cânone, porque o cânone, como em muitos países, é masculino, enfim, masculino, branco e todas essas questões que a gente conhece. No Brasil, isso é muito forte, o Brasil é um país muito, com uma questão afrodescendente muito importante, mas isso não tinha representatividade. Outra coisa que esses grupos têm feito é republicar obras de escritoras de outros séculos e voltar com essas obras nos catálogos, porque essas obras, às vezes, são importantes no seu tempo, mas não sobrevivem ao tempo. Elas são apagadas do cânone. Então, algumas editoras editoriais feministas se ocupam de republicar as obras dessas mulheres. Isso também já vem acontecendo há muito tempo. No entanto, o papel da editora, da mulher editora, se manteve à sombra. Era muito difícil escutar alguém falar sobre uma editora, sobre uma mulher que atuasse nesse campo. As pesquisas são muito recentes, começam sistematicamente com este grupo, e geralmente não há história importante de, entre aspas, comillas, de mulheres diretoras, fundadoras, publicadoras. E foi nesse ponto que eu resolvi começar essa investigação. Quem publica essas escritoras? Alguma mulher ou geralmente são homens? Geralmente são homens. Mas será possível que não havia mulheres editoras no Brasil no século XIX, XX, XXI? XXI, claramente sim, mas no XIX e no XX, essa é uma questão. As mulheres desempenharam um papel profissional e social de... São perguntas que nos fazemos.
as mulheres desempenharam o papel profissional e social de editoras na história da cultura e da intelectualidade brasileira, desde quando e por que elas não são narradas. Nós não encontramos facilmente as histórias dessas mulheres. Esses são 3 belos livros, uma bibliografia importante no Brasil. O livro No Brasil, de Lawrence Hallowell, é um livro que conta a história editorial brasileira, é um livro grande, muito citado, ele tem pelo menos 2 ou 3 edições. Essa é uma editora muito importante, a editora da USP, da Universidade de São Paulo. É um livro publicado primeiro nos anos 1980, depois ele foi republicado algumas vezes. É uma edição muito bonita que conta a história editorial, mas não fala quase nada sobre mulheres nesse campo. Aparecem muito brevemente, esse livro tem mais ou menos 600 páginas. Aparecem muito brevemente mulheres, assim, 2 linhas de texto, às vezes os nomes... Marina tem, isso. É um livro grande que menciona pouquíssimo as mulheres e, às vezes, menciona a editora sem mencionar que a editora, que a editorial era de uma mulher, como se não tivesse muita importância. Esse segundo livro é um livro menor, de uma pesquisadora brasileira, que fala de 7 editores artesanais do Brasil, é um livro muito bonito, são 7 homens também. E, inclusive, homens que fizeram edição artesanal, mulheres também fizeram. Esse terceiro é uma coleção da Conarte, que é o laboratório da Universidade de São Paulo, com a editora da USP. A coleção tem esse nome, Editando o Editor,